Hoje a gente está aqui com a Marina Martins. Queria já agradecer ela pela presença, pela fala, desde já. E o tema que a gente vai debater, falar, conversar, pensar é deficiências, acessibilidade e inclusão. A Marina ela é psicóloga, especializada em análise do comportamento aplicada ao transtorno do espectro autista e fundadora do Inclui Mais, que é uma consultoria focada em inclusão escolar de alto impacto. Sua atuação começou no acompanhamento direto de crianças atípicas, o que a levou a orientar profissionais da educação. Com base prática e embasamento científico, ela apoia gestores, professores, equipes pedagógicas na criação de estratégias inclusivas eficazes, acessíveis e sustentáveis, promovendo a participação e a aprendizagem para todos. Marina, novamente, muito obrigado e te passo a palavra para você seguir daqui. Antes, só, desculpa, para reforçar, né, o pedido de que vocês participem, podem usar as reações que a gente tem usado, tem funcionado, né? Dar o joinha, o coração, a palminha, se vocês não quiserem, não puderem abrir. Isso tudo acho que é uma forma de comunicação, de relação e ajuda e acho que dá um calorzinho no nosso coração. Então, obrigado. Marina, é com você. Com certeza. Acho que é muito mais fácil para a gente conseguir conversar e participar quando tem outras pessoas trocando com a gente, né? Queria começar agradecendo vocês pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês. Queria agradecer quem está também assistindo a gente, que disponibilizou o seu tempo para estar aqui. A gente sabe que fim do ano está chegando e o tempo não está fácil para todo mundo. Hoje eu vim falar sobre deficiências, acessibilidade e inclusão, que tem sido meu tema há aproximadamente 8 anos, desde quando eu comecei a trabalhar com autismo, mas já já a gente chega aí. Esse é o nosso índice, tem um pouquinho do que nós vamos falar hoje. Queria falar para vocês, pessoal, fiquem à vontade para mandar mensagem aqui durante qualquer momento da apresentação. Podem abrir o microfone, a câmera, enfim, né? Podemos debater o quanto quiserem. A ideia é sempre essa, trazer trocas, principalmente quem está aí na área escolar. Com certeza vai ter muitas coisas para falar, então, por favor, falem à vontade. E é isso aí. A gente sabe que esses termos falando sobre deficiência, acessibilidade e inclusão estão muito em ascensão hoje em dia, né? Assim como o autismo tem entrado muito em evidência e muitas vezes eles são usados de formas vagas, com interpretações e sentidos diferentes, as pessoas não entendem exatamente qual é a ligação entre esses termos, como eles se conectam, como eles funcionam no dia a dia, no acesso aos espaços e... Beleza, deixa eu... Mutei? Tô mutado. Voltou. Voltou? Enfim, muitas pessoas também sempre chegaram em mim sobre como falar sobre deficiências, como que eu posso ser respeitoso na minha fala, como que eu posso não estar agredindo essa comunidade quando eu estou me referindo a eles, enfim. Então, vamos falar sobre tudo isso, como reconhecer outras formas de preconceito contra as pessoas com deficiência que não são tão visíveis, né, tão diretas, e como que a gente pode começar a promover inclusão e acessibilidade reais nos nossos ambientes, certo? Independente se é escola, se é seu trabalho, sua vida pessoal, se você convive ou não com alguém com deficiência, é muito importante a gente estar sempre atualizado sobre mim. Como o Nathan falou, eu sou psicóloga, me formei no Mackenzie, em São Paulo, sou pós-graduada em análise do comportamento aplicada ao TEA, porém ela pode ser aplicada em qualquer contexto, em qualquer situação, e de forma muito, muito benéfica para a sociedade no geral. Há 3 anos, mais ou menos, eu mudei para o Rio de Janeiro, onde eu moro hoje, então já passei por escolas tanto em São Paulo quanto no Rio, escolas públicas, escolas de pessoas que têm um grande poder aquisitivo, escolas de pessoas de classe média, pessoas que estavam investidas na inclusão na escola, pessoas que não estavam, e tudo isso me trouxe uma percepção de que muitas escolas e instituições e a sociedade no geral estão muito perdidos com relação ao que é tudo isso, como essas coisas se entrelaçam e como elas aparecem no nosso dia a dia, e como que a gente pode
participar e fazer essas pessoas participarem de uma forma adequada, né? Então, eu comecei a incluir mais, que é uma consultoria voltada para a inclusão, principalmente escolar, porém, qualquer instituição pode usar das nossas estratégias, e todas são baseadas na análise do comportamento aplicada e na minha experiência pedagógica e na experiência pedagógica de outros colegas, tanto em clínica quanto em escolas. A gente participa muito aí, como vocês podem ver pelas fotinhos, de outros contextos na vida das pessoas que a gente atinge, e é tudo isso que eu quero trazer para vocês hoje. Vou começar a trazer, né? O que é deficiência? Pela legislação brasileira, a deficiência é a perda ou anormalidade de uma estrutura ou função que gera incapacidade da pessoa participar da sociedade de forma ativa ou considerada dentro do padrão ou da normalidade. E eles entram com outra definição, que é a deficiência permanente, que não tem recuperação ou probabilidade de melhora, independente de tratamentos novos. E a deficiência, segundo a legislação, gera incapacidade de participação na sociedade sem a adaptações que sejam adequadas para o desempenho, não só da função, mas do bem-estar, da participação em locais de lazer, em locais como parques, assim como o próprio Parque Cultural que nós temos aí, está investido agora em trazer esse tema para vocês hoje, como cinemas, como shoppings, escolas, e não são só as rampas, né, que são instrumentos de inclusão e acessibilidade, vai ver daqui a pouco. Com relação à sociedade e à ONU, que é uma instituição referência com relação a minorias e afins, a deficiência, na verdade, ela não está na pessoa ou no contexto do seu diagnóstico, e sim na interação entre as barreiras do ambiente e essas características dessa pessoa. Elas são um verdadeiro obstáculo, e adaptar esse ambiente é o que realmente torna a inclusão possível. A deficiência, ela não é uma incapacidade ou uma deficiência na pessoa em si. É apenas uma característica dela. E as pessoas com deficiência, independente de adaptações ou não, porque muitas pessoas com deficiência hoje não têm acesso a adaptações relevantes, elas desenvolvem habilidades complexas, assumem responsabilidades e constroem trajetórias tão diversas quanto qualquer outra pessoa. A gente tem aí hoje, na internet, no infinito da internet, inúmeras pessoas e famílias que são mostradas sem nenhuma adaptação e essas famílias vão vivendo a vida e elas não são mais ou menos do que ninguém, certo? De qualquer forma, adaptações e a inclusão em geral, elas não são um favor, elas são um direito, eles têm que ser promovidos pelo governo e pelas instituições que a gente participa. A primeira forma da gente começar realmente a respeitar as pessoas com deficiência e colocar elas em primeiro lugar na luta delas mesmas é mudar a forma como a gente fala. Não sei se vocês também acreditam nisso, fiquem à vontade para compartilhar aí, mas as palavras moldam as percepções da gente e essas percepções levam às nossas atitudes e elas se baseiam nelas e as nossas relações, no geral. Então, o termo pessoa com deficiência coloca a pessoa em primeiro lugar, reconhecendo que ela é não deficiente, certo? Porque o termo deficiente parece que a pessoa é inteira deficiente, e ela não é, ela tem uma deficiência. Portador de necessidades especiais. Pessoal, fiquem à vontade para compartilhar aí no chat. Outros termos que vocês já ouviram, tá? Eu trouxe aqui os 3 que eu mais ouço. Mas portador de necessidades especiais também não é correto. Afinal, ninguém leva a necessidade ou a deficiência no bolso, né? Quem porta, porta alguma coisa. Tem porte de arma, não de deficiência. E, gente, o pior de todos, especial, sabor de pastel, lá de onde eu venho. Tá? Na minha cidade, especial é o sabor de pastel, aquele pastel que vem com tudo. Não sei se é assim também onde vocês moram, já tive gente aqui no Rio falando que nunca viu, mas para mim é um sabor de pastel. Ninguém é especial, ou mais ou menos especial, só porque tem deficiência.
A deficiência não resume o caráter da pessoa, não resume as atitudes dela, não resume as lutas reais dela. Muitas pessoas com deficiência simplesmente carregam sua deficiência como qualquer outra parte da sua característica, assim como todos nós temos características diferentes. O que é inclusão, afinal? Alguém já viu essa imagem aí pela internet, ao longo da internet? Fiquei à vontade para mandar joinhas também, falar no chat, abrir o microfone. Essa eu nunca vi, eu já Conhece? vi um do muro, que tem os caixotezinhos. É Eu acho o que que. é equidade, né? Igualdade, que é o que as pessoas recebem, se elas recebem a adaptação que é justa, né, Exato. para a altura delas ali, porque os outros não precisam das caixas, né? Mas existem algumas versões dessa imagem que eu trouxe aqui, mas todas elas têm esses diagramas de Venn aí, representando essas cenas de exclusão, certo? Quando você tem um grupo e pessoas de fora que não estão interagindo entre si, entre grupos. Segregação são dois grupos variados, né? E a integração é o que a gente mais vê hoje em dia na sociedade disfarçado de inclusão. Então, você tem ali um grupo grande e dentro dele, participando de atividades paralelas ou próximas, existe outro grupo que não está inserido de verdade. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Pensar o porquê? Ou como acontece, compartilhar se já viram cenas do tipo? A gente tem muitas vezes relatos de pessoas, por exemplo, de crianças que vão participar na escola, porém elas passam o dia inteiro segregadas ou integradas na sala de AE. Isso não quer dizer que a criança está participando do dia a dia com seus colegas, que ela está fazendo as mesmas atividades, que ela está tendo acesso ao mesmo conteúdo que está sendo passado em sala. Enfim, eu vi que alguém abriu o áudio aí. Eu fiquei pensando numa coisa, esses dias eu entrei numa discussão no TikTok, inclusive, porque eu tava vendo um vídeo que é uma mãe e ela tem uma filha típica, autista, é, a um nível baixo de suporte, não lembro se é um ou dois. E aí era a mãe relatando que já era a terceira ou sei lá quantas vezes que ela ia na escola para entender o porquê que a filha dela não estava progredindo e porquê que ela não estava recebendo atividades, porque a filha relatou que não tinha feito nada naquele dia na escola, que tinha acabado dormindo na sala, porque ela não tinha ganhado nenhuma atividade, enquanto os outros colegas dela tinha atividade, tinha, enfim, dever para fazer dentro da sala. E aí, nos comentários, muitas professoras, inclusive, usavam o termo especial, que para mim, realmente, assim como para ti, é bizarro, assim, pensar, né? A pessoa como uma pessoa especial, que, enfim, é louco, assim. E aí eu fiquei nessa discussão, assim, com as professoras e, claro, entendendo também que tem muita coisa, né, relacionada com essa integração disfarçada, assim, dentro, ou melhor, a inclusão disfarçada de integração dentro das escolas das crianças com autismo, enfim, tendo qualquer outra condição, assim. Eu tenho primos autistas, tenho dois, e eles passam de ano, passam para a série, mas não evoluem, porque é isso que acontece dentro das escolas públicas e também de escolas privadas, assim. E é um pouco do que acontece, assim, a realidade é meio que essa, e, enfim, mas para dividir que realmente esse termo especial ainda é muito usado, né? Às vezes é por pessoas que querem, têm boa intenção, mas realmente não refletem sobre o peso da palavra e como esses termos estão em desuso, assim, deveriam estar em desuso, né? E, enfim, fiquei pensando nessas coisas. E, e essa discussão que eu entrei com uma professora específica, ela defendia que crianças com autismo fossem alfabetizadas ou que aprendessem em casa. E, enfim, eu não concordo com isso, não acho que essa saída, assim como tu comentou também, eu acho que é importantíssimo terem
contato com outras crianças, com outras formas de viver, com diferenças mesmo, com outras características. E é claro que não tendo a acessibilidade dentro da escola, também a formação dos professores, isso tudo dificulta. E às vezes para a criança, como no vídeo dessa mãe que relatava, a filha não queria ir para a escola, porque ela entendia que ela era diferente, ninguém estava dando muita atenção para ela, então ela preferia ficar em casa mesmo e ter esse auxílio da mãe, mas que para a mãe era muito importante que ela tivesse exatamente esse convívio com outras crianças, né? E, enfim, hoje em dia eu tenho visto muito, pegando no ônibus aqui, por ser uma cidade maior também, Vila Velha, muitas crianças com autismo, né, identificadas com um cordãozinho no pescoço, e eu acho isso muito legal também, essa identificação, e que para que a gente saiba e entenda se alguma coisa acontecer também, de que forma a gente pode auxiliar, ou enfim, entender também. Mas, enfim, é interessante esse teu exemplo aqui que tu traz de, de inclusão, né? Do que é incluir, de fato. Sim, E seria, porque o incluir seria justamente todas as pessoas com toda essa diversidade fazendo as mesmas coisas, e participando das mesmas atividades, estando nos mesmos ambientes. Ah, mas a pessoa não fala, mas ela escuta. Ah, mas a pessoa não escuta, mas ela tem algo a dizer. Todos têm, entende? E independente do nível de suporte, não é interessante só para a criança autista que ela esteja junto de outras crianças, mas que todos possam ver, né? E a diversidade que a vida tem. E isso gera novas soluções e ideias mais criativas, pessoas mais dispostas a ajudar e a compreender, enfim, muda toda a sociedade, né, do zero. Esse ponto que você trouxe das escolas e das professoras, assim, a gente tem hoje, quando a gente sai da nossa bolha, falando de mim principalmente, que sou da área, né? Quando eu saio da minha bolha e vejo na internet comentários e coisas do tipo, eu vejo que realmente a gente ainda tem muito a caminhar. E as professoras, os professores, né? A classe, eu falo os professores porque a educação infantil tem maioria mulheres, né? Tem Existe um embate hoje com relação ao termo inclusão, porque ela acaba sendo colocada como uma responsabilidade das professoras em sala de aula, né? Quando ela, na verdade, é uma responsabilidade que vem desde o governo, desde as verbas, desde uma coordenação que esteja disposta a abrir espaço para isso, a receber treinamento para isso, a estar envolvida de fato não só das crianças que precisam de suporte, mas de todas as suas crianças, né, que todas precisam de atenção, mas no sentido de poder oferecer para cada uma o mínimo do que elas precisam para conseguir estar nos ambientes. Isso acaba recaindo muito sobre a classe das professoras, e elas têm um ponto grande. Hoje eu ainda estou, né, acompanhando uma criança em escola, e mesmo sendo uma escola com bastante recursos, eles não têm ainda acesso a um treinamento que eles julgam de qualidade, onde eles entendam exatamente o que é o que, como funciona, o que você pode fazer com relação a isso, e ter estratégias estruturadas, né, que não sejam só a partir da boa vontade de, vamos incluir, vamos inserir a pessoa, a criança em X ambientes, porém a pessoa precisa de certas adaptações e de certos contatos e formas de se aproximar que não são exatamente aquilo que a gente espera. E então as pessoas precisam ter acesso a essas informações para que as pessoas com deficiência estejam devidamente incluídas, né? E não só através de rampas e pisos táteis, e aqui, como a gente tem hoje o querido Highlander, podendo oferecer para a gente uma tradução em livros em tempo real, que é muito difícil da gente conseguir hoje em dia ainda, né? Mesmo com a quantidade de streamings que a gente tem e de acesso a conteúdos diversos, que até hoje tem legendas, não são a mesma coisa do que Libras. A gente tem inglês na escola antes de ter Libras, certo? Então, as pessoas surdas são um bom exemplo também com relação à integração, porque eles ficam muitas vezes
integrados, então eles estão nos mesmos ambientes que nós. Eu via muito isso. Tem um shopping em São Paulo, onde tem um encontro de pessoas surdas com alguma frequência nos fins de semana. E era o shopping onde eu ia ao cinema com a minha família. Então a gente sempre via que existe um encontro, essas pessoas estão juntas, exatamente como nesse círculozinho aí da integração coloridinho, dentro da imensa bolha do shopping, porém elas estão fadadas a estar somente dentro daquele grupo próprio delas, porque as outras pessoas que não estão no grupo, os pontinhos amarelos aí, não conseguem se comunicar com elas da forma que elas se comunicam entre os amarelos, normalmente. A Alana Santos levantou a mão. Fica à vontade. Boa noite a Boa todos. noite. Tá me ouvindo bem, né? Porque eu tô no ônibus, tô voltando do trabalho ainda. Eu Ah, achei, obrigada por estar aqui com a gente ainda dentro do ônibus. Nossa, que honra. sim, olha eu aqui. Olá. É, eu achei interessante, né, que a Raíssa falou sobre o crachá de identificação, né? E juntando tudo isso que vocês comentaram, eu fiquei refletindo sobre a escola que eu trabalho, né? Existem crianças, poucas, né? Eu percebo que poucas crianças da inclusão, mas eu não sinto, por exemplo, a comunidade escolar preparada. E acabei lembrando também de um exemplo da escola que a minha filha estuda, que é outra escola. A escola onde eu trabalho é uma escola particular e a escola que a minha filha estuda é uma escola pública. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente percebe que a sociedade em si não está preparada para interagir com pessoas da inclusão, né? E aí, nesse dia que eu estava na escola da minha filha, chegou uma criança que tinha autismo e ele saía cumprimentando todo mundo, né? E eu percebia que as pessoas ficam meio assustadas ou meio constrangidas, enquanto que o pai dele só estava deixando ele viver o momento e preocupado até de como as pessoas reagiam com ele, né? Porque ele não queria impedir aquela interação, mas ao mesmo tempo ele também não queria que a criança sofresse algum tipo de preconceito, né? E na escola de Ah, trabalho, o que eu queria pontuar é que as crianças não têm crachá de identificação. Eu já cheguei a questionar o porquê e não falaram o porquê, mas eu acho que, não sei, né, se é certo, mas eu penso que é uma coisa meio prejudicial justamente para a interação da comunidade escolar, que não tem esse preparo, né, para agir com uma criança PCD, autista, enfim. E daí eu também queria saber a sua opinião sobre isso. Obrigada. obrigada por falar, Alana. Sobre o cordão, é muito complicado porque a gente tem algumas famílias hoje que trazem muita questão de não querer utilizar o cordão porque diferencia a criança, ou o jovem, o adolescente, adulto, enfim, e famílias que entendem a necessidade de usar justamente porque facilita a compreensão das pessoas em volta. Mas como a gente não tem uma compreensão tão concreta ainda hoje, algumas pessoas acabam, na verdade, se afastando justamente no momento de ver o cordão. Então, a gente ainda não tem um acolhimento, acho que o suficiente para que as pessoas se sintam seguras o suficiente também para conseguir usar essa identificação, né? E no caso dessa criança, me lembrou muito um ponto assim que eu sempre gosto de trazer para as pessoas com quem eu converso sobre, que é o estranhamento, né? Que muitas vezes a gente tem ou teve ou sentiu quando era criança ou adolescente ou mais jovem do que somos hoje. E esse estranhamento, ele é normal a gente ter estranhamento com pessoas e comportamentos que a gente não conhece, não estamos acostumados. O que acontece é que as pessoas, por conta desse estranhamento, elas desistem dessas interações. Só que se você conseguir atravessar esse estranhamento, e entender que aquele tipo de interação também pode fazer parte do seu dia a dia e da sua vida em sociedade, fica muito mais fácil, né, para que essas pessoas possam realmente se comportar da forma que elas são e estar nos ambientes sem serem questionadas, ou terem pessoas se afastando porque está cumprimentando de uma forma diferente do que elas são acostumadas, né?
Ai, gente, adorei. Pode, alguém quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. A Lana, se quiser responder a tréplica. Oi, Marina, boa noite. Quero fazer um comentário, tudo bem, Miguel, aqui? Oi, tudo bem? Tudo bem? Porque eu trabalhei um período com arte e educação numa escola. Não era uma escola necessariamente voltada para um público com deficiência, mas a grande maioria dos alunos apresentava, né, principalmente autismo. E, assim, as professoras elas passavam muito essas informações para mim a respeito dos alunos, como eles estavam se comportando, e eu via mesmo isso também. Apesar de tudo, eles interagiam. E dois pontos na fala, tanto da Raíssa quanto da Lana, na sua também, é o preconceito muito forte dentro dos espaços familiares. A escola detectava esses sinais assim desses alunos, passava isso para os pais, mas os pais não tomavam assim medidas. Talvez até mesmo para a utilização desse cordão, né? Como você falou, é algo que acaba destacando também a criança, mas mais do que utilizar o cordão, né, o colar, né, tomar atitudes assim para o bem-estar, para a melhora mesmo da saúde mental, também, né, dessas crianças, desses jovens. Outra questão também é porque eu acho que é como você falou, a inclusão, ela fica parecendo que é só a responsabilidade dos professores, né? Ou isso fica só nas costas dos professores. E muitas das vezes os professores acabam se sobrecarregando, que era o que eu via muito, tendo que dar conta não só desses alunos, mas também dos demais também. Então, muitas das vezes é a falta de valorização do profissional, né, que eu acho que não tem como não falar disso também, no caso de profissionais da educação, não que isso seja uma justificativa, não sou valorizado, vou fazer mal o meu serviço, não é isso, mas é a carga mesmo, é dar conta, né, de tantas situações, de tantas questões, né, um professor para uma turma de 40 alunos, né, ter que tomar conta de todos esses alunos de 10 anos, de 9 anos. Então, nessa dificuldade, aliás, nessa situação, fica muito difícil, de fato, é, dar uma assistência equitativa, né? Se eu falei a palavra correta, né? Mas dar uma assistência, né? De acordo com as questões de cada um. E eu vejo muito isso. Acredito, não sei se deficiência do Estado, mas sim, a deficiência do Estado com a educação vai só propiciando esse descaso, essa negligência, né? Ou uma negligência que já é planejada também, né? Acho que nada é por acaso. Muito obrigada. É Miguel? Miguel, pela sua fala, pelo que você compartilhou aí. Sim, com certeza, a deficiência, acho que o Estado, em primeiro lugar, tanto na conscientização quanto na obrigatoriedade aí de vários pontos que endossam, né, a inclusão da forma como ela deveria ser. Porém, acho que também existe uma responsabilidade social, né, de nos educarmos e afins, e com certeza isso acaba caindo na mão dos professores. Não é uma desculpa, e sim, é uma carga muito grande. Eu vivo isso hoje diariamente em uma escola, como eu falei, com recursos, e mesmo assim, são 20 alunos em turma, uma professora, uma auxiliar, e eu acompanhando a minha criança. E mesmo assim, de 20 temos 5 ou 6 fora o que eu acompanho, que precisam de mais suporte e uma mediadora. E mesmo as mediadoras hoje que o Estado ou até escolas particulares colocam em sala, não tem o treinamento de lidar com essa parte do comportamental, do ensino diferente, de estratégias alternativas de você Exatamente. levar, de você fazer a pessoa participar, de você ter ali, às vezes, alguns suportes que não são custosos para fazer, de um treinamento da parte comportamental dos profissionais, que vai ajudar eles a estruturar, né? Além de toda a estrutura que eles deveriam ter de
materiais, suporte, mais profissionais, salas menores, né, espaços físicos mais adequados, enfim, a gente sabe hoje a desvalorização aí que o professor sofre, acaba caindo muito na conta deles o fato da inclusão escolar dela não acontecer como ela deveria, mas acho que não é por aí, porque tem, nossa, muitos elos nessa corrente, e acaba sendo difícil de culpabilizar alguém nessa corrente, porque ela vai dando um círculo, mas o Estado com certeza tem uma gigantesca parcela de responsabilidade com relação a promover isso. Inclusive a lei, a gente vai ver daqui a pouco como a lei foi evoluindo, porque a gente precisa de pontos específicos que vão atender todas as demandas das pessoas com deficiência em suas mais variadas deficiências e necessidades, né? E a gente mal tem isso hoje. Então, são leis muito amplas, são questões muito abertas, você é obrigado a fazer, mas pessoas que são julgadas inferiores dentro das pessoas com deficiência acabam não sendo contempladas por essas regras, enfim. Chegar lá, para a gente ter inclusão, precisamos de acessibilidade, né? Que são as condições práticas, né? Que são todas essas que a gente estava discutindo aqui agora, que precisavam ser colocadas aí para rodar na nossa sociedade, nas escolas, nas praças, parques, shoppings. E muitas vezes, quando a gente pensa assim, em inclusão, a gente pensa muito na parte arquitetônica, política, hoje em dia está sendo mais colocada em pauta, e atitudinal. Então, entra muito na conta, é as rampas, o acesso, então é para a pessoa poder ter o direito de ir e vir. Sim, porém eu acho que acaba faltando muito, muito, muito no lazer, na participação na sociedade, com produção de cultura, com pessoas que se comuniquem das mais variadas formas que a gente tem hoje de se comunicar, para que essas pessoas possam estar devidamente inseridas, né? E por isso que eu trouxe hoje um ponto que eu gosto muito, que eu uso muito nas minhas intervenções, desde que eu comecei a trabalhar com autismo, 8 anos atrás. Tive muitas crianças que são não verbais, porém, ser não verbal não quer dizer que a pessoa não se comunica, que a pessoa não entende, que a pessoa não produz a fala. Muitas vezes, principalmente dentro do meu contexto, os alunos autistas nível 2 e 3 de suporte, que precisam ali do suporte da comunicação alternativa, eles têm questões que são relacionadas à produção da fala, né, tanto na parte mecânica, fonológica, quanto na parte neurológica, porém não com relação à interpretação e entendimento da fala. Então a gente pensa que essas pessoas não entendem nada, que elas não são capazes de aprender, que elas não são capazes de ouvir e compreender as questões que a gente está falando, e a gente acaba, às vezes, infantilizando essas pessoas, essas crianças, né, esses adolescentes, enfim, e oferecendo, por exemplo, apenas tarefas infantis ou infantilizadas, enfim, não é por aí. E acho que uma das ferramentas que pode ajudar muito a gente nesse sentido, com relação a trazer as pessoas para as rodas e para o lazer, para a existência em sociedade como ela deveria ser, é a comunicação alternativa. E dentro dela a gente tem aí, ainda pode-se dizer que é comunicação alternativa ou suportes visuais. Alguém já ouviu falar sobre? Tem algum aluno que usa tanto tablet quanto pastinha com figuras em velcro? A Alana tem? É aluno? Você é professora? Eu não sou professora, eu estudo pedagogia e eu fui fazer um trabalho sobre inclusão em uma unidade do SESI, né? Não sei se pode falar, do SESI, e lá tem o suporte, ele tem cuidadora, tem professor que faz a mediação, tem Uhum. os estagiários também que dão suporte e tinha um professor regente, né? Então, nessa turma especificamente, eu tive a oportunidade de ver o material com, com a fonte aumentada, e como nesse caso não funcionou para a aluna, então eles fizeram uso do tablet, é bem legal.
Opa, tava no mundo. É muito bom ver que, pelo menos, alguém que já teve esse contato, porque um tempo atrás era algo completamente impossível da gente ver acontecendo por aí, principalmente pessoas usando comunicação alternativa de baixa tecnologia. A gente vê muito hoje nas redes pessoas usando tablets, enfim, mas ela não precisa existir só dessa forma, tá? Ela pode vir desde figuras soltas, cartões, chaveiro com cartões, tanto com texto escrito quanto com figuras, em tablets com sistemas, são chamados de sistemas robustos de comunicação, onde você tem as figuras. Aqui, ó. Esse aqui é um tablet, é a foto de uma criança que eu acompanhava, do sistema de comunicação dele, que é um dos mais cheios que tem. Você pode ir para diversas pastinhas diferentes, onde você tem essas figurinhas aí, elas são estruturadas de forma a estarem mais fáceis de você criar frases. Então, verbos estão em verde, os substantivos estão em amarelo do lado esquerdo, e elas têm aí, inclusive, uma função motora que pode ser reproduzida em baixa tecnologia, tá? Como a gente vê aqui no ponto direito do slide. E você pode fazer sistemas desde que tenham duas, três figuras de sim e não, como sistemas onde você pode montar textos e exprimir ideias, sentimentos, sensações, como qualquer pessoa que escreve no seu dia a dia. Inclusive, existe um livro que se chama O que me faz pular. Alguém já ouviu falar? É de um rapaz nível 3 de suporte, não verbal, que utiliza o sistema de comunicação e que traz muito da vivência dele como autista e como pessoa não verbal, o quanto ele foi considerado incapaz de aprender e de produzir ideias, sentimentos, sensações dessa forma, que achavam que ele tinha o cognitivo de uma criança de 2 anos de idade, quando ele era um adolescente completamente competente e capaz de compartilhar suas ideias, assim como todos nós estamos fazendo aqui agora. Outro ponto que entra aí no comboio da comunicação alternativa são os suportes visuais, que eu uso muito, levo muito para a sala de aula em todas as escolas que eu já tive até hoje, tá? Elas podem funcionar como coisas. Ah, mas eu tenho um aluno autista na sala, como que eu vou parar para fazer a rotina visual com ele? Você não precisa parar, você faz com a sala toda. Eu tive uma criança de 4 anos que eu acompanhei, a professora todos os dias sentava a rodinha e ela tinha fotos dos locais da escola, numa folhinha assim vertical, e como já chegou? Não, como essa daqui da esquerda, e ela colocava assim, então hoje vamos para o parque primeiro, e depois vamos para o lanche, e depois vamos para não sei o quê, e aí depois de cada atividade feita, eles retiravam uma figura referente simples e organizava não só a criança autista da sala, como todas as outras que precisavam de um suporte para, né, eles aí tem muitas questões de ansiedade, de frustração, de entendimento de tempo, de noção de quanto você vai gastar em cada atividade, enfim. Essas são as rotinas visuais. E outra coisa que eu uso muito são as economias de fichas. Também estão aqui, ó, na pontinha direita do slide, que são, basicamente, você pode produzir da forma que você quiser. Eu coloquei aqui um que eu fiz para minha criança, que não se chama Enzo, tá, gente? Mas deixei aí bonitinho para vocês verem como pode ser uma coisa que a gente gasta ali um tempinho no Canva para fazer de graça e fica uma coisa que vai motivar a criança, que pode vir a ser de um tema do interesse dela. Então, assim como aí é do Minecraft, você pode fazer dos Vingadores, da Barbie, de borboleta, de bichinho. Eu já vi muitos, assim, eu tive criança com hiperfoco em ônibus, que a economia de ficha deles era uma folha grande, assim, com um ponto do ônibus, e cada fichinha era um ônibus, colocando no ponto de ônibus. E aí, quando junta, sei lá, 10 ônibus, você tem um combinado, faz uma recompensa, fala, podemos fazer 10 tentativas dessa atividade, ou 2, ou 3, e ir aumentando, né? E aí você vai conseguindo ali que a criança esteja mais tempo
em mesa, trabalhando, em grupo com os colegas, e vocês vão aumentando esse tempo e diminuindo aos poucos a necessidade, né, desse suporte, e ele pode ser incrível e pode ser uma coisa muito organizadora para a criança, independente, tá, se ela é autista ou não. É uma coisa que eu uso muito, que já ofereci para os professores usarem com outras crianças, que funciona muito. Professor que usa com a sala inteira, então é a sala toda quem ganha as fichas. Eles podem ser de caminho, assim como eu falei do ponto do ônibus, colar personagem em cenário, enfim. Criatividade onde o céu é o limite. Como eu falei, a gente teve uma evolução no Brasil que, apesar de hoje a gente ter um dos arcabouços mais cheios relacionados à inclusão do mundo, elas não são muito bem colocadas em prática, né? Que é tudo isso que a gente estava conversando aqui agora. Então, para você ver, Miguel, aquilo que eu falei para você com relação a trazerem os pontos um pouquinho de cada vez. Então, em 88, o Estado começou a ser obrigado a promover a acessibilidade, mas aí não se sabe como vai ser feito isso, né? Então, então vamos fazer atendimento prioritário. Fizeram atendimento prioritário nos anos 2000. Mas as normas gerais de acessibilidade em vias, transporte, comunicação e edificações, que são esses pontos que eu falei, principalmente assim, rampas, pisos táteis, letras legíveis, informações disponíveis, pontos de acesso, elevadores para pessoas com baixa mobilidade, enfim, esse tipo de coisa. Ainda em 2000, nos anos 2000, em 2004, critérios técnicos de sinalização. E em 2009 a gente teve um dos pontos de virada que foi a Convenção da ONU de 2006 e foi promulgada. E apenas em 2015, né, em 2009 entrou os direitos das pessoas com deficiência, mas só em 2015 foi realmente feito um estatuto que garante a inclusão em todas as áreas de forma mais específica, o que deve ser feito, e apenas em 2015 começou a ser prevista a punição para discriminação. Então, até então, as pessoas estavam sendo abertamente, não que funcione muito hoje, porém existe pelo menos essa garantia legal, no sentido de que as pessoas não podem ser discriminadas nos ambientes de trabalho, que elas têm que ter direito ao emprego, à saúde, à moradia, a se locomover na cidade. E isso hoje pode ser considerado discriminação em pontos que você pode cobrar os lugares pela falta dessa acessibilidade. Mas, até então, praticamente não existia isso, ou a possibilidade de você lutar dessa forma na justiça pelos seus direitos. Enfim, ainda em 2018, que foi outro dia, estávamos atualizando a ABNT, ainda pensando na acessibilidade, enfim, regras, padrões de orientação. Mas aí a gente vê como a gente tem uma luta grande pela frente, né? Então, para cada uma desses pontos que eles trouxeram aí em 2015, educação, saúde, cultura, lazer, trabalho, justiça e transporte, precisa ter outra legislação garantindo todos esses pontos dentro das suas especificidades, né? E na escola a gente vê muito isso, principalmente porque aqui tem uma grande maioria de professores, como isso precisa urgentemente ser feito, como a gente tem aí hoje a inclusão super em pauta nas escolas, como a gente tem pais zangados com razão, né, buscando acessibilidade para os seus filhos de verdade, que permita a inclusão deles, mas eles não veem isso acontecer. E quem nós temos que cobrar, além de nós mesmos e as instituições, é o governo, em primeiro lugar. Capacitismo. Alguém já ouviu falar? Já ouviram um termo? Deixa eu ver aqui, pessoal. O pessoal fazendo assim. Quem não ouviu, ou quem já ouviu, mas ainda não entendeu exatamente o que ele quer dizer, é o preconceito que desvaloriza as pessoas com deficiência, não só através dos xingamentos,
né? E falas violentas, mas de outras formas também que às vezes acabam passando despercebidos pela gente. Por exemplo, um que passa muito, falar com a pessoa acompanhante em vez de falar diretamente com a pessoa com deficiência. Às vezes a pessoa é cadeirante e o garçom chega perguntando para a pessoa do lado o que o cadeirante quer, sendo que a pessoa não tem claramente nenhuma sinalização, nenhum cordão com relação que possa indicar que a pessoa, por exemplo, não possa se comunicar da forma tradicional. Gente, achar a pessoa inspiradora só porque ela tem deficiência. Não tem porquê. É como você achar uma pessoa inspiradora só porque ela tem cabelo longo. É uma característica dela, não define ela mais do que as nossas outras características, tanto de pessoas com quanto pessoas sem deficiência, nos definem, né? Acontece muito ainda, gente, exclusão de atividades e cargos, exclusão de espaços, tanto no sentido de que a pessoa não consegue acessar porque não tem ali adaptação física, como não tem, sei lá, uma sala sensorial, um espaço reservado, adaptações no ambiente. Ou a gente tem hoje, tem acontecido mais, mas deveria acontecer muito mais, dia azul do autismo, já viram? Ah, é dia do zoológico azul, dia do cinema azul. E é onde eles têm, por exemplo, no cinema, abaixam o som, aumentam um pouco as luzes e é permitido você andar pela sala, fazer barulho, falar. E aí você tem esse dia azul do cinema, onde ele é mais acessível para pessoas autistas e com deficiências que trazem aí alterações no comportamento, no geral. Mas ainda acontece muito pouco e em lugares muito selecionados. E mesmo esses lugares, às vezes, muito selecionados, eles têm ali um preço, e esse preço é muito alto, então não é exatamente acessível para as pessoas, certo? As pessoas autistas não deveriam ter que esperar uma vez a cada 6 meses para poder ir ao cinema, sabe? Alguém Aqui quer no comentar alguma frase aqui? Alba. É uma coisa legal quando você falou sobre isso do cinema, porque eu nunca tinha reparado e eu fui no cinema há uns meses atrás, uns 2 meses no máximo, e antes, né, no trailer passou que aquele cinema tem sessões semanais para pessoas autistas e que necessitam de outras formas, né, de poder vivenciar o cinema, seja essa coisa da iluminação, o próprio som também é adaptado. E eu fiquei, tipo, muito surpreso, assim, porque até então, sei lá, frequento cinema desde sempre e nunca tinha visto, né? E o cinema tem uma programação semanal voltada para isso. Eu só achei estranho porque eu posso estar errado, posso ter entendido errado, mas eu acho que eles fazem uma sessão para pessoas, né, autistas, mas também para pais com bebês, sabe? Eu assisti não sei se é a mesma sessão ou se são sessões separadas, sabe? Mas tinha essa outra especificidade também. Imagino que sejam separadas. Espero que seja separado. Pois é, isso que eu Mas pensei, não faria sentido, né? A criança chorando justamente numa sessão que tem uma pessoa autista. ah, e aí as outras crianças chorando também, fica um caos. Mas é a primeira vez que eu ouço também falar sobre sessões azuis semanais. Porque a gente tem hoje, o que eu vejo aqui, por exemplo, no Rio, assim, a Aquarrio vai fazer sessão azul. É uma vez a cada 6 meses, tranquilamente. E ainda custa mais de R$ 100. Então, é muito difícil o acesso das pessoas, né? Não só pela via financeira, mas por ter mesmo realmente um espaço adaptado ou preparado para você conseguir receber essas pessoas. Muitas vezes eu levei crianças que eu acompanhava em eventos, exposições, clube, praia, piscina, e ainda é muito diversa assim a reação das pessoas e dos espaços. Então, tive espaços que entenderam e deixaram eu circular livremente com ele, tive espaços que não entenderam de jeito nenhum e falaram, não interessa se é autista ou não, tem que seguir as regras assim, assim dessa forma. Então, isso tudo ainda também precisa ser regulamentado, até assim, o quanto se dobra as regras, quando se dobra essas regras, em que momentos isso vai ser feito e o quanto isso realmente impacta na vida dessas pessoas e na possibilidade, né, delas acessarem os espaços. Aí eu trouxe algumas frasezinhas que a gente precisa abandonar, A mas... gente tem os comentários ali no chat, não sei se você quer que eu leia, se você Oba! consegue. Não vi, você quer ler para mim?
A Fran falou, antes tem o da Lana, né, quando você disse sobre a inspiração, né, de uma pessoa inspiradora só porque tem deficiência, ela falou, o famoso guerreiro, né, e, que a gente usa muito, as pessoas usam muito. E a Diana falou ali, outra questão é que ainda muitos cinemas só colocam filmes infantis nessa dinâmica de sessão azul, né, esquecendo justamente que pessoas adultas também podem ser autistas. E ela Sim. está falando que tem muito a ver com esse lugar da infantilização. Com certeza. Parece que as pessoas autistas adultas ou com outras deficiências, enfim, vão ser eternas crianças. E não é, por exemplo, eu já tive clientes que eram autistas, adolescentes, adultos, enfim, que gostassem de conteúdos tipo galinha pintadinha. Não importa, porque isso é uma escolha da pessoa. É uma coisa que a pessoa escolhe. Ela ainda assim tem o direito de acessar conteúdos da idade dela, próprios para ela, e que não dependam, principalmente, a gente vê muito hoje. Um ponto assim para quem é mais da parte aí pedagógica, da avaliação psicologia, que é a pessoa não ter pré-requisito para fazer X atividade. Então, para você poder conversar, ter troca de turno, você primeiro precisa ter o pré-requisito de contato visual. Claro. E não necessariamente as pessoas precisam ter contato visual para ouvir sobre assuntos estão sendo passados para todos os outros colegas de sala dela. Mas a pessoa nunca falou nada. Não importa, ela tem que ter acesso aos conteúdos das pessoas da turma dela, certo? E isso tem que chegar nela de forma adaptada. Mas a gente não sabe se só escutando. Então, um material adaptado ali com uma comunicação alternativa, alternada ao texto. Esse tipo de coisa ainda é muito pouco pensado, mas também entra nesse ponto que a gente está falando. Enfim, parte para as frases que a gente precisa abandonar. Uma única dessas que eu queria falar, gente, pelo amor de Deus, como é para você se limpar, se trocar, sabe? Como é para você fazer coisas adultas, mais 18? Gente, não se pergunta isso para ninguém. Não é porque a pessoa tem uma deficiência que você tem a liberdade de fazer esse tipo de pergunta. Você faria essa pergunta para qualquer uma das pessoas que estão aqui no grupo? Assim, do nada, falar, mais uma curiosidade aqui, que eu tava te olhando, Nathan. Como que é para você se limpar, para você se trocar? Gente, a pessoa dá o jeito dela, é aquilo que eu falei. Com ou sem adaptações, as pessoas dão o jeito delas. O ser humano é incrível, faz coisas maravilhosas. E ele se vira de inúmeras formas possíveis. Então, enfim, a frase que mais precisamos abandonar hoje, quando você ouvir alguém falando, por favor, interrompa essa pessoa, porque não existe liberdade plausível para se perguntar coisas de intimidade porque a pessoa tem alguma deficiência. Isso não existe. Certo. Mas como mudar no dia a dia, então? Né? É um pouco difícil, às vezes, da gente se organizar com relação a tudo isso. Então, eu coloquei aqui algumas práticas que eu acho que podem ajudar nessa mudança. Enfim, pessoal, por favor, sintam-se à vontade também para compartilhar aí no chat outras coisas, falar também sobre esses últimos pontos que falamos aqui das frases. Perguntar, não presumir. Já viram gente chegar em cadeirante e começar a empurrar? Ou já viram relatos de cadeirantes com relação a isso? Parece doido, gente, mas acontece muito, tá? E a pessoa não pediu ajuda. A pessoa provavelmente já sabe fazer aquilo muito melhor do que você está se oferecendo para fazer. Então, não assuma que a pessoa não consegue, né? Esse é um termo que eu gosto muito de trazer para as escolas também, para todo mundo com quem eu falo sobre isso, que é assumir competência. Você tem que assumir que a pessoa tem competência para entender, participar, compreender e estar ali do jeito dela, mesmo que seja diferente do seu, e assumir que a pessoa é competente para aquilo. Se ela está ali, ela chegou ali de alguma forma. Ela também vai embora de alguma forma, sabe? E aí você pode, se você, eu sinto que eu deveria ajudar, pergunta, fala, oi, tudo bem, você precisa de ajuda? Eu posso fazer alguma coisa por você? Eu tô vendo que talvez você precise de ajuda para fazer tal coisa. Posso te apoiar? Enfim,
Outra coisa que a gente pode fazer, que é uma das mais importantes, eu acho, que é cobrar acessibilidade, né? Em todos os espaços que a gente vai, comecem a perceber, assim, quantas pessoas com deficiência tem em volta de você e como seria para elas, nas suas mais variadas formas, estar naquele ambiente que você está no momento. Está no shopping, olha em volta e fala: será que tem rampa? Será que tem uma comunicação clara o suficiente no ambiente? Será que tem um profissional que é capacitado para lidar, às vezes, com uma criança com alguma deficiência ali que traga alterações comportamentais? Não é muito difícil da gente ver. E esse tipo de acessibilidade precisa estar nos lugares, gente. Inclusive aqui, deixei de mostrar mais cedo, mas é a minha plaquinha de comunicação alternativa do Rock in Rio. Tá? Eu ganhei quando eu fui no evento. Eu ganhei um dia de Rock in Rio aqui. E eu fui com a minha mãe. E lá eles estavam distribuindo essa placa de comunicação alternativa para o evento, com o vocabulário ali essencial, né? Tanto entrar, sair, parar, com essas figuras, que são as figuras normalmente usadas nos pictogramas aí. É interessante que elas sejam as mesmas em todos os sistemas, né? Para que as pessoas possam se orientar. Mas não precisa necessariamente. O mais importante de tudo é que tenha, em primeiro lugar, formas variadas da gente se comunicar. Hoje em dia, alguns poucos parques voltados para lazer e afins têm algumas placas assim de comunicação grandes, enfim, que aí a pessoa vai até lá e consegue apontar as figuras desejadas. Temos tempo ainda? Temos, Mas isso que eu ia te perguntar, essa placa já há um padrão de quais sinais precisam ser utilizados, ou a própria instituição pode criá-los e definir? A ideia é que um profissional da fonoaudiologia acompanhe, né? Um profissional que já lide com o CAA, porque é a pessoa que trabalha toda essa parte da aquisição da linguagem, tá? Não só a parte fonomecânica, né? Mas também a compreensão, o entendimento, enfim, a forma que ela pode ser ensinada. E aí tem isso, tipo, é costume, por exemplo, que verbos fiquem em um certo ponto da prancha, substantivos em certo ponto da prancha. As pranchas tecnológicas, quando você clica, por exemplo, aqui, a família, aí você clica e vai abrir as pessoas da família. E aí você tem essa organização que é feita. Normalmente é para cada pessoa, mas os fonoaudiólogos tendem a usar esses sistemas robustos, eles têm essa orientação dentro do sistema para que a pessoa consiga, inclusive, aprimorando as habilidades da linguagem. Um ponto que me faltou trazer sobre a comunicação alternativa, talvez o mais importante, gente, não atrasa a fala, tá? Isso não atrasa a fala, não piora a fala. Ah, mas a pessoa vai ter preguiça de falar. Não é verdade. Isso vai orientar a fala e a linguagem da pessoa, tá? Vai acostumar ela com esses símbolos, vai acostumar ela a se comunicar de uma forma mais confortável para ela e, consequentemente, vai fazer com que ela se comunique mais e melhor, tá? Muitas vezes diminuindo aí comportamentos desafiadores, certo? Muitas vezes os comportamentos desafiadores que a gente enfrenta aí na escola, em outros ambientes, são por conta de uma dificuldade de comunicação por parte ali da criança, do adolescente, do adulto, enfim. temos dois comentários aqui no chat. Vamos lá, pode falar. Elaine Pinheiro disse: o curioso é que o que ocorre em relação a Libras atualmente é o que ocorre em relação a Libras atualmente. Muitas exposições, por exemplo, possuem ações acessíveis em Libras, mas isso não é informado na comunicação visual desses eventos, palestras, conversas com artistas, etc. A Ariane disse: uma vez vi uma família acessando uma sala e deixando um parente cadeirante para trás. Fui tentar ser empática e fui até lá perguntar para ele se ele queria ajuda para subir as escadas, porque teria como chamar os bombeiros para carregarem ele e a cadeira. O cara me respondeu em francês, por sorte tinha noção, e ele disse que não precisava. Contou que não nasceu deficiente e sim ficou deficiente depois de um acidente de trabalho, que estava aproveitando as férias dos filhos para visitar o Brasil. Depois de 10 minutos, a família e o guia chegaram e me agradeceram por fazer companhia para ele. Fim, observação, trabalha em centro cultural, ela disse. Que legal. Mas ao mesmo tempo, assim, ele não precisou, ele não quis a sua ajuda, né?
Mas será que se ele não tivesse ali a adaptação necessária, será que ele não teria entrado junto com a família dele? Né? Porque muitas vezes as pessoas com deficiência, elas não querem gerar essa comoção em torno delas, porém, muito provavelmente ele teria ido com a família dele, tanto que eles até já agradeceram por fazer companhia para ele, porque eles sabem o quanto deve ser chato ficar de fora desses eventos, né? Mas muito legal da sua parte perguntar e ainda ficar batendo um papinho com ele também. Sempre aumenta essa nossa comunicação com pessoas diversas, né? E esse entendimento que a gente tem também de realmente chegar e entender primeiro o que a pessoa precisa, para aí sim oferecer ajuda, né? Enfim, porque isso importa. Acho que todo mundo que está aqui, graças a Deus, se importa com esse tema e quer entender mais sobre ele, mas também como uma forma da gente explicar para as outras pessoas quando a gente falar disso, quando vocês saírem daqui, saírem contando para todo mundo, que foi muito legal. Porque isso fortalece essa diversidade. Faltou um ponto aí que é combate aquela estranheza que a gente falou, né? Quanto mais a gente fala de um assunto, mais nós nos sentimos à vontade com ele e, consequentemente, com as pessoas à nossa volta. E isso é transformar a cultura, né? Não só num ponto de vista assim, de, mas é direito e é obrigação do Estado, mas quão benéfico seria para nós hoje se nós fôssemos mais abertos a visões diferentes, a pontos de vistas mais criativos, a soluções de pessoas que não veem o mundo da mesma forma que a gente, né? É isso, gente. Ser anticapacitista não exige perfeição. Você não precisa ficar o dia inteiro se martelando, falando, nossa, será que eu falei aquela coisa errada lá em 1988? Não, tenha consciência dos seus hábitos e tente mudá-los a partir de agora, né? Porque cada gesto que a gente tem com relação a isso, cada vez que a gente muda a forma que a gente fala, cada vez que a gente corrige ali uma pessoa próxima que usou um termo errado, a gente está contribuindo de verdade para que essas pessoas impactem outras pessoas que vão impactar outras pessoas. É o ciclo infinito. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho mais um slide aqui, que é um slide de recomendações de alguns dos meus conteúdos favoritos da Netflix, para que vocês assistam, tá? Que falam sobre esse tema. Para quem já adivinhou, quem não adivinhou ainda, o meu favorito com certeza é o Amor no Espectro. Muito divertido. Mas alguém já viu algum desses? Então anotem aí, pessoal. Tirem um print, porque os três valem a pena. Já aproveitem aí o feriado amanhã do Dia dos Professores, o fim de semana, e podem fazer uma maratona. O Creep Camp é um documentário sobre um acampamento de verão nos anos 70, bem Esse é hippie maravilhoso. vibes. É Esse camp era maravilhoso, já muito assistiu? bom, esse camp. É emocionante, você termina Muito arrepiado. bom, muito bom. Você termina E é assim, aquilo, nossa. o documentário ele vai muito mais, vai muito mais além, se expande. É uma crítica minha, assim, se eu tiver errado, pode me corrigir a respeito, mas isso foi construído até na faculdade de que eu me formei, recém me formei de turismo, que é o quão essa palavra acessibilidade ela ficou, parece que específica para um público. Pessoa com deficiência, na verdade, a gente está falando de todo mundo precisa ter acessibilidade, né, para chegar, para se movimentar, para poder acessar esses direitos básicos, né, que é saúde, educação, lazer, e isso é um exercício de empatia também com o outro. Com E o certeza. quanto isso ficou apenas institucionalizado e para um determinado público, né? E aí, como você falou também, é muito arquitetônico, né? É uma rampa que precisa ter, né? Uma plaquinha que precisa ter, um banheiro, isso já é o suficiente, né? É E aquele esse banheiro adaptado que não serve para ninguém. É aquele banheiro adaptado que normalmente a é, gente encontra, serve para 1% das pessoas com deficiência. Existem outras adaptações que fariam muito mais sentido para o público que frequenta. E a gestão nem sabe nem sabe disso, né? Nem se presta a pensar, nossa, mas será que isso realmente é aquilo que o nosso público precisa? e esse documentário aborda muito essas questões. É demais.
é de dentro para fora e vice-versa. O quanto, até porque, não sei se posso estar enganado, mas o documentário ele aborda é, a luta dessa população por direitos, pelos seus direitos, no caso falando das pessoas com deficiência, e outros grupos minoritariamente sociais, como população LGBT, população preta, também foram se unindo, né, à causa, se eu me recordo, né, a fim de que todos pudessem ter os seus direitos também. Então, não Sim, fica não é só específico como população hoje, que a gente está falando necessariamente, a gente está falando de todos, né, sim. e esse documentário ele vai muito além, né, é muito bom, sim. Que bom que você já viu. Eu também fiquei. Eu assisti recentemente. Eu já tinha ficado com ele na cabeça antes, e aí eu quis assistir de novo antes de colocar aqui para vocês. Assim, é um arrepio que fica, porque assim, essa movimentação das pessoas, né, com relação à própria luta e virarem protagonistas dessa luta de verdade, ao invés de apenas terem ali outras pessoas representando os direitos delas. Isso mudou a história das pessoas com deficiência nos Estados Unidos, né, e no mundo depois disso. Então, enfim, gente, é uma obra aí que eu acho que vai agregar muito para vocês. É demais, é curtinho, tá? Acho que tem menos de 2 horas. E, enfim, esse é o primeiro. Amor no Espectro, eu acho que é o mais famosinho aqui dessa lista, mas quem não conhece, por favor, assista. É leve, é gostoso, dá para você assistir com toda a sua família, dá para você assistir no fim de semana, fazer ali uma maratona, porque é muito bonitinho, o pessoal se apaixonando e começando a lidar com o amor das mais variadas formas que acontecem aí na vida dessas pessoas que são acompanhadas, que são pessoas autistas aí, jovens adultas, né? Porque a gente tem hoje um olhar muito voltado para crianças e bebês no autismo, porém as pessoas crescem e elas também querem se relacionar, elas também querem se apaixonar, elas também vão ter os corações partidos e essa série acompanha diretamente essas pessoas na vida delas. É muito legal, indico para todo mundo. E o último, que foi uma grata surpresa. Comecei assistindo achando que era um mistério e terminei chorando muito. A Extraordinária Vida de Ibeli, que é um documentário norueguês sobre um rapaz chamado Mats, que ele tinha distrofia muscular de Duchenne e que é uma deficiência que ela vai aumentando ao longo do tempo, né? Ele foi uma criança aparentemente típica ali, que brincava, que corria, que pulava, e aí com uns 8, 9, 10 anos ele ficou preso à cadeira de rodas, e depois ele foi tendo ali uma atrofia muscular que é parte, né, dessa distrofia que ele tem, que foi ceifando todos os movimentos dele, ele ficou apenas com o movimento de uma das mãos, assim, né, e com o corpo ele muito afetado pela distrofia, e ele passava os dias dele jogando um jogo online, tipo acho que era o World of Warcraft, que viu, WoW. E depois que ele morreu, a família dele teve contato com as pessoas que eram esses amigos dele na vida online, e eles aprenderam sobre toda essa existência que ele teve, que a família achava, nossa, coitado, ele não vive nada dessas coisas, ele não teve acesso a nada disso, ele não teve amigos, ele não teve namoradas, ele não se apaixonou. E aí eles vão descobrir que, na verdade, tudo isso aconteceu porque ele teve acesso ali a uma rede, a uma família que apoiava ele e que permitia que ele fizesse as escolhas dele e participasse aí dos grupos que ele tinha vontade, que ele conseguia da forma dele. Enfim, é muito emocionante, tá? Preparem os lenços. É isso. Convite final, gente. Fique à vontade para nos seguir, tá? No Instagram, no LinkedIn. Sigam também aí, quem não segue ainda, que eu acho difícil, o Parque Cultural. Vocês têm propostas incríveis, maravilhosas. Queria agradecer vocês de novo. Estou louca agora, oficialmente, para ir para o Espírito Santo conhecer o parque, conhecer Vila Velha, conhecer vocês pessoalmente. E a gente poder até
trabalhar mais vezes juntos. Eu adorei essa nossa troca aqui, foi muito rico ter vocês também trocando comigo e falando sobre um assunto que eu amo tanto, né? As pessoas da minha vida é, já não aguentam mais falar desses temas, então é sempre bom ter pessoas que estão dispostas a aprender e falar sobre, trocar. E fiquem à vontade para continuar trocando, tá? Para mandar feedback, para falar com a gente aí nas redes, para entrar em contato por e-mail, por site, enfim, vamos conversando. Eu tenho no site da Inclui Mais, tem um e-book mais ou menos com esse conteúdinho que a gente viu aqui hoje, tá? Ele é gratuito, todo mundo pode acessar, podem compartilhar, podem espalhar aí nas instituições de vocês, que a ideia dele é essa mesma, que mais pessoas tenham acesso a essa informação para poder tornar os espaços mais inclusivos. Muito obrigada, gente, pelo tempo de vocês, por estarem aqui comigo hoje, por terem esperado, por terem participado, por terem falado e estarem aqui até agora. Foi um imenso prazer. A gente que agradece, Marina. Obrigado mesmo, de verdade. Foi incrível te ouvir, aprender um pouco mais. A Elaine falou aqui no finalzinho, só para a gente não deixar passar, acho que devemos sensibilizar, convocar os designers também, para que atualizem em relação às questões de acessibilidade. Assim poderão desenvolver comunicações visuais mais efetivas que alcancem a diversidade de público de uma exposição, por exemplo. Ela também agradeceu, a galera está agradecendo. Você trouxe essas 3 dicas da Netflix. Eu me lembrei que no ano passado eu vi uma peça de teatro que o ator era um monólogo e esse ator ele tem essa mesma distrofia de Mushane que fala, e ele está em cartaz há um tempo já com essa peça. Só que como ele tem essa própria distrofia ao longo dos anos, a peça foi se modificando porque ele foi perdendo a possibilidade de se movimentar também. E é muito bonito, assim, ver a peça e ele ali em cena e cada vez mais, né, a coisa se delimitando em algum grau, né, mas e ele ainda em cena falando sobre isso também. Acho que é João Vicente, o nome da peça é A Ilha do Farol. Tem um perfil no Instagram da peça. Então, depois que se alguém quiser dar uma olhada, procurar isso, é bem bonito, assim. E Transforma toda essa existência dele, né, em uma grande obra de arte. É tal, lindo, incrível. lindo, lindo. E acho que da nossa parte no parque é isso, aprender com as pessoas que podem nos dar uma consultoria, uma formação aqui mais ainda, né? Ah, hoje é dia 14, na quinta-feira, a gente vai receber no parque a Isabel Portela, ela falou no ciclo aqui na primeira edição. Ela é uma curadora e diretora do Museu da República no Rio de Janeiro, uma pessoa com deficiência que atua há muitos anos falando sobre acessibilidade e ela vai no parque para fazer uma consultoria presencialmente. A gente Demais. estava ela para isso. Então, enfim, mais um passo que o parque está dando nessa direção. E é isso, queria agradecer a todos vocês.